No fim de agosto tivemos uma semana saudável e convidamos a nutricionista Ana Letícia Bueno, formada pela PUC Paraná, para nos dar dicas de como manter uma alimentação saudável. Fique agora com a palestra completa. A pressa é a maior inimiga da alimentação saudável, né? Então, assim, se a gente se organiza, a gente consegue. E também, mas igual eu falo, tem alguns industrializados que são legais, que a gente também tem que ter ali o senso crítico, que realmente facilita a nossa vida, né? Tem lugares que oferecem também uma alimentação de qualidade, que a gente pode comer fora também, mas a gente tem que saber escolher esses locais, né? Locais com procedência, com segurança alimentar. E outro ponto aqui que é super importante, principalmente hoje em dia que temos acesso a muita informação, é ser crítico. Então, assim, tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa péssima. Então, a gente tem que saber ali o que vale a pena a gente levar em consideração e não também, né? E sempre orientar os nossos familiares a fazer o mesmo. Principalmente as pessoas, assim, que têm um pouquinho mais de idade, elas se vê alguma coisa ali e não tem muito esse senso crítico. Tipo, será que isso é mesmo que estão falando? Ou ver alguma coisa ali, e tal coisa faz bem. Igual, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando é relacionado à doença, né? Então, assim, tem casos de pessoa, tal chá ali é bom para diabetes. A pessoa vai lá, toma aquele chá e deixa o remédio de lado. Então, assim, acaba colocando a saúde em risco. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse daqui é um exemplo de prato saudável que eu falo assim que é na prática. Você seguindo esse método aí, é muito difícil você errar, né? Então, 50% do prato tem que ser vegetais crus e cozidos, como ali exemplifica na foto, né? 25% de carboidrato e os outros 25% de proteína, que pode ser um pouco de proteína animal e proteína vegetal. A proteína vegetal também é super importante. Então, nesse guia ali da população, né, Guia Alimentar da População Brasileira, eles também colocam uma sugestão de consumo de grupos alimentares para ter uma alimentação saudável. Então, os cereais é de 5 a 6 porções diárias, as frutas 3. Quem aqui come normalmente 3 frutas por dia? É difícil, né? É uma coisa assim que às vezes a gente fala, é fácil, mas não é. A gente tem que mudar alguns hábitos, né? Legumes e verduras também são 3 grupos, né, alimentares. As leguminosas, 1. As proteínas de origem vegetal, ela entra no grupo das leguminosas. Carnes e ovos, 2. Laticínios e derivados, 3. Óleos e gorduras, 1. E açúcares e doces, 1 ou menos que 1. Mas para vocês verem como tudo é equilibrado, mesmo no guia, né, da alimentação ali, eles colocam também o açúcar e doce, porque é importante a gente ter todos os grupos alimentares na nossa alimentação. É saudável também, né? Então, já na dieta calculada, normalmente a gente usa basicamente uma base assim de porcentagem. Mas claro, né? Isso daí é tipo 50% de carboidrato, lipídio menos que 20% e a proteína 30%. Mas na dieta calculada a gente vai usar muito de acordo com a necessidade da pessoa. Então, as características da dieta calculada, digamos assim. Então, é uma questão na consulta mesmo, a pessoa, o profissional, né? Cabe ao profissional identificar a individualidade biológica, o objetivo da pessoa, o gosto, a rotina, quanto essa pessoa está disposta a investir numa alimentação, porque também tem aquele mito que a alimentação saudável é cara, mas a gente consegue inserir em todo contexto, digamos assim, né? Rotina, necessidade, se a pessoa ela pratica atividade física, qual atividade física, qual o horário, qual a intensidade. Então, é algo bem particular mesmo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as funções dos macronutrientes, né? Vamos começar pelo carboidrato, que ele é muito falado, digamos assim, eu acho que é o macronutriente mais falado, porque a pessoa fala em emagrecer, já vem o carboidrato, né? Reduzir o carboidrato, não comer carboidrato. Mas o carboidrato, ele é um macro muito importante. Ele é a principal fonte de energia
principalmente a cerebral, porque o nosso cérebro ele não estoca o glicogênio, a gente tem que estar suprindo ali regularmente. E ele também faz a regulação do metabolismo proteico. Você consumindo carboidrato é uma forma de você poupar a proteína. Então, assim, ele é super importante, principalmente para a área cognitiva. Por isso que quando as pessoas cortam o carboidrato, dá irritabilidade, sonolência, então várias coisas ali relacionadas ao sistema nervoso central mesmo. Só que tem os tipos de carboidrato, né? Tem o carboidrato simples e o complexo. Então, o simples, ele é absorvido super rápido, ele dá o pico de insulina, ele fornece energia muito rápido e ele é pouco nutritivo. Então, assim, é o que a gente deve evitar. E o complexo, ele é absorvido lentamente, ele tem um aumento gradual da insulina, ele fornece energia também a longo prazo, né, constante e instável, e ele é rico em vitaminas, ferro, fibras e minerais. Então, ele é mais nutritivo. Então, esse a gente deve consumir com mais frequência e também em maior quantidade. O outro a gente pode comer também, só que a gente tem que comer com menos frequência, né? Agora, a proteína. A proteína ela já tem uma função estrutural. Então, ao que o carboidrato é energético, a proteína é função estrutural. Então, ela faz a construção e manutenção das nossas células, de musculatura também. Transporte de substâncias, o oxigênio, por exemplo, é transportado através de proteína. Atua muito no sistema imunológico e também faz toda a regulação do metabolismo através dos hormônios. Então, nós temos os dois tipos de proteína ali que eu já falei anteriormente, a proteína de origem animal e a proteína de origem vegetal, que vem através das leguminosas. E numa alimentação saudável, é importante que faça a ingestão dos dois. Lógico que se a pessoa ela for vegetariana, ela vai ter que suprir ali, mas assim, não vai consumir de origem animal, mas equilibrando ao longo do dia, com orientações específicas, a gente consegue também suprir essa necessidade proteica. Agora, os lipídios, que são as gorduras, né? Ele é um importantíssimo transporte de nutrientes, como algumas vitaminas como essa, A, D, E, K, que são vitaminas lipossolúveis. Então, a gente necessita da gordura também. É um isolante térmico, faz a síntese de hormônios, né? Então, assim, todos os grupos são importantes. Às vezes a pessoa quer emagrecer e vai lá e corta drasticamente um grupo alimentar, e eles todos têm a sua importância na quantidade adequada, né? Aí também, só que as gorduras têm os tipos de gordura. Tem a gordura saturada e a gordura insaturada. Então, a saturada, ela é principalmente de origem animal, ela é prejudicial à saúde, porque ela aumenta o colesterol ruim, que é o LDL. Então, ela pode sim, ela é muito relacionada a problemas cardiovasculares. E já a insaturada, ela é de origem vegetal, elas são benéficas, ela aumenta o colesterol bom e ela evita, ela é um protetor, né, de doenças cardiovasculares. Agora eu vou falar para vocês sobre a mudança, né? Então, assim, ó, a pessoa, ela quer mudar. Aí, qual que é o primeiro passo que ela tem que fazer? Uma reeducação alimentar e inserir uma atividade física. Eu falo para a pessoa começar a atividade física aquela que o coração bate mais forte, né? Aquela gosta. Depois ela pode migrar para o que é mais necessário para o objetivo. Mas assim, o nosso corpo foi feito para se movimentar. Então se movimente, gosta de dançar, dance, gosta de bike, faça, gosta. Mas assim, comece a se mexer, né? Mas também não vai com muita sede ao pote, né? Tem gente que nunca correu na vida e já quer ir direto para uma maratona. Então a gente tem que respeitar os limites do nosso corpo. Aí depois que ela fez a reeducação alimentar, ela já seguiu ali os 10 passos, ela já começou a inserir novos hábitos, ela pode ir para um plano alimentar individualizado, personalizado, onde ela vai suprir mais ainda as necessidades dela. Também tem que buscar sempre o equilíbrio do corpo e mente, que é muito importante. Aí, nesse ponto do equilíbrio corpo e mente, entra uma equipe multiprofissional, né? Que a gente pode contar com o auxílio de outros profissionais, como a psicologia, a fisioterapia, o educador físico,
que vai fazer, né, que a pessoa tenha um desenvolvimento ao todo. Depois que ela faz essas mudanças, que ela aderiu todos esses passos, ela tem que ter a constância. Então, assim, é fazer e manter. Depois que ela teve a constância, ela vai para ter essa mudança de fato, né? Essa mudança efetiva. Aí, quais que são os desafios, né? A pessoa normalmente ela quer fazer o quê? Ela quer ir direto para a mudança. Então, assim, ela não quer percorrer todo esse caminho, ela quer dar uma, né? Ir direto, assim, dar uma encurtada. Só que isso traz muitos malefícios. Então, como, por exemplo, a pessoa ela tá daquela forma, ela está insatisfeita com o físico dela. Aí ela vai e corta o carboidrato, ela faz a dieta da lua, ela faz a dieta do ponto, ela faz, toma remédio por conta. Aí o que acontece? Ela pode ter um resultado, mas é um resultado muito momentâneo, porque ela não vai conseguir ter a adesão e a constância, que são pontos chaves para a gente manter o resultado, né? Aí ela vai ter o efeito rebote que a gente fala, ela vai ficar numa condição pior do que ela estava antes, e daí, às vezes, a pessoa fica nesse ciclo vicioso. Ela vai, daí ela volta, daí ela faz a loucura de novo, porque ela sabe que deu resultado, ela fica presa naquele resultado. Daí ela fala, não, mas a outra vez que eu fiz, eu emagreci. Daí ela vai. Daí ela fica cada vez pior e vai ficando cada vez mais difícil. E isso vai abalando o emocional, vai abalando a saúde. Então, assim, a pessoa, além, ela não fica pior só fisicamente, ela fica pior fisiologicamente também. O Google, né? Eu falo que o Google tem todas as dietas, menos a sua. Então, assim, você tem que considerar a sua individualidade, a sua particularidade, o seu momento, né? Igual eu falo assim, quando eu passo uma dieta individualizada, não dá para comparar a dieta de uma pessoa, por exemplo, que é adolescente, que é solteiro, que mora com os pais, do que uma pessoa que é casada, que tem filhos, entende? É uma rotina diferente, responsabilidades diferentes. Então, a gente vai considerando tudo isso quando faz um plano alimentar personalizado. Agora eu vou falar com vocês sobre avaliação física, né? A tal da balança que a gente sempre fala, que quando pensa, ai, como que você está com o seu físico? A pessoa já pensa, ai, quantos quilos você tem? Quantos quilos eu tenho? É o, né? Assim, qual é o meu peso ideal? A gente fica sempre muito focado nisso. Só que a nossa composição física vai muito além do peso. O nosso corpo, ele não é resumido em peso. Ele é 75% água. Sendo assim, se você tiver com retenção, teu peso vai alterar e muito, né? A gente tem ossos, tem órgãos, a gente tem massa muscular, que é o músculo, e a gente tem a gordura. Então, eu trouxe para vocês aqui uma réplica. Deixa eu mostrar. Nessa réplica aqui, isso daqui representa 1 quilo de músculo, isso daqui representa 1 quilo de gordura. Eu vou estar passando para vocês olharem bem de pertinho. Então, quando uma pessoa perde isso e ganha isso, na mesma proporção, ela vai estar exatamente com o mesmo peso. Por isso que a gente fala a questão do IMC. Igual, por exemplo, nessa imagem ali, ó. Uma pessoa musculosa com o mesmo peso da outra pessoa que tem um percentual de gordura elevado, mas é o mesmo peso e outra composição física, né? Então, às vezes a gente se prende ao IMC, mas a gente ganhou massa muscular. Então, tem outros parâmetros a gente acompanhar a nossa evolução. Roupa, por exemplo, é um parâmetro muito bacana. Foto, a própria percepção das pessoas próximas, assim, notar que você emagreceu, porque o emagrecimento é totalmente diferente de perder peso. Então, eu vou estar passando ali para vocês irem analisando de perto para vocês verem que legal. Ele tem 1 quilo mesmo. Aí, como que a gente... Ai, mas como que eu faço para saber o meu percentual, a minha evolução? Então, nós utilizamos tanto o adipômetro quanto a bioimpedância, que são meios, né, da gente descobrir o percentual de gordura das pessoas. Outro, e por último, mas não menos importante, a questão da água, né? Então, assim, qual que é a importância da água? A gente tem que se hidratar, porque ela regula a temperatura corporal, ela garante o bom funcionamento de órgãos vitais, ajuda a transportar nutrientes, ela lubrifica as articulações e, principalmente, elimina as toxinas. Então, a gente sempre fala, detox, é importante detox. O principal detox é a água, né? Não adianta você
tomar remédio, fazer as coisas se você não consumir água na quantidade adequada. Ela é extremamente importante. E eu vou ensinar vocês a fazer uma continha bem básica para saber qual que é a necessidade hídrica diária. Então, é de 35 a 40 ml por quilo. Então, você vai pegar ali teu peso, vai multiplicar por 35 ou 40 e vai ver a quantidade que dá. Eu sempre falo para começar com os 35, né? Depois ir para o 40. Mas vamos supor que a tua necessidade hídrica dê ali 2 litros, 3 litros, e hoje em dia você tomou uma garrafinha de 500 ml só. Então, também a gente vai por aquela coisa que eu falei, aos poucos, né? Então, assim, ontem eu tomei uma garrafinha de 500 ml. Amanhã eu não vou me permitir tomar menos que 500. Amanhã eu vou tomar, no mínimo, 750. Daqui 3 dias a minha meta está tomando 1 litro por dia. Então, vai aumentando, nem que seja 100 ml por dia, 250 ml por dia, até você atingir ali a tua necessidade recomendada. Então, gente, é isso. Se vocês tiverem dúvidas, eu fico aberta a responder. Também vou deixar aqui o meu Instagram, caso vocês queiram, né, ao decorrer, porque às vezes na hora a gente não consegue pensar em nada, mas assim, tá assistindo alguma coisa, viu uma notícia, será que é isso mesmo? Vou mandar mensagem para a Nutri e vou perguntar. Eu fico à disposição de vocês para estar tirando as dúvidas, tá bom? Vocês também vão ter um voucher de desconto, tá? Você vai mandar para eles? Uhum. E assim, quem está assistindo aqui pode entrar em contato, entrar no meu Instagram. Eu vou ali no... Tem um link que manda direto para o meu WhatsApp. Aí eu vou dar de presente para vocês aqui do presencial uma avaliação física, tá? Para vocês saberem o percentual de gordura. É super importante. Tem alguma pergunta? A minha dúvida, primeiramente, bom dia, né? Bom dia. Eu tenho uma dúvida, que é o seguinte: a gente sempre ouve mitos e verdades sobre a absorção do ferro, né? E eu queria saber se você tem alguma dica de como melhorar a absorção do ferro, seja depois do almoço ou para quem faz suplementação do ferro. Se faz sentido tomar o suco de laranja junto? Sim. Como que funciona isso? Então, assim, a absorção do ferro, ela tem algumas coisas que auxiliam. Por exemplo, o suco de laranja, ele ficou super famoso porque ele é rico em vitamina C. Então, a vitamina C, ela vai auxiliar, sim, na absorção do ferro. E o cálcio, né? Então, assim, fontes de leite acabam atrapalhando. Então, o ideal é você consumir o ferro longe dessas refeições que contenham leite, laticínio, né? E consumir, assim, por exemplo, junto com uma fonte de ferro, que acho que o que se encaixa melhor com um almoço, por exemplo, é um suco de laranja, né? Então, assim, o ferro, ele está muito presente na carne, por exemplo, né? Nos vegetais folhosos escuros, então isso normalmente está presente nas principais alimentações, almoço e janta. Aí você pode colocar um suco de laranja. Também é super importante que o suco de laranja, a gente fala assim, tem a forma de consumir a laranja para manter mais ainda a vitamina C. Então, assim, ela em contato com alumínio, com lâminas, então, assim, você faz um suco rico de vitamina C, por exemplo, a acerola, que também é. Só que se você bater no liquidificador, ele já diminui um pouquinho a biodisponibilidade da vitamina C. Então, a laranja também é ideal você, tipo, abrir ela com a mão, assim, e consumir os gominhos, né? Tipo, sem cortar, sem cortar a laranja, sem espremer ela num espremedor, por exemplo, que tenha esse contato com o ferro, com o alumínio, tá bom? De nada. Eu tenho uma dúvida também. Diga. Sobre pão integral, tem algumas pessoas que falam que é bom, algumas pessoas falam que não é bom. Aí eu queria saber um pouco mais sobre. Então, assim, a diferença principal do pão normal para o pão integral é a quantidade de fibras. Então, a fibra, ela é muito benéfica, só que tem gente que tem o paladar, assim, que realmente não aceita o pão integral. Então, eu falo assim, não aceita o pão integral, em questão de calorias, pode consumir o pão branco mesmo. Só que tenta inserir as fibras através de outras fontes. Então, por exemplo, assim, come ali o pão integral com uma fruta, eu vou comer o pão integral, uma fruta mais uma aveia, que é fibra, uma fonte de fibra, né? Come o pão integral normal ali, o pão normal, né? Que ele tem um índice glicêmico, ele tem a absorção bem rápida, né?
Então, a gente pode acrescentar uma proteína também para mudar a carga glicêmica da alimentação. Então, a gente consegue, sim, comer um pão branco, digamos assim, um pão de carboidrato simples, e deixando, complementando, tanto com fibra quanto com proteína, para deixar a alimentação ao toda mais saudável. Mas, assim, dizer que as pessoas costumam endeusar o pão integral, colocar como pão integral para ser a melhor coisa do mundo, e, assim, um pão branco é porcaria, né? Igual o pão francês, coitadinho, é super discriminado. Então, pode sim comer um pão branco se você não gostar. Mas ele tem, por ele ter mais fibra também, ele vai te dar mais saciedade. Se você comer só o pão branco com margarina, por exemplo, vai passar ali uns 15, 20 minutos, você já vai estar com fome. Se fosse o pão integral, já ia, né, dar saciedade por mais tempo. Tá bom? Tem uma pergunta. Diga. Seguinte, depois do treino à noite, eu chego 10 horas em casa, eu como fruta e tipo com mel e aveia. Você acha que é certo eu comer ou preciso comer alguma coisa, comida? Então, assim, a questão, igual eu sempre falo, pré-treino, pós-treino, às vezes a gente fica muito preocupado com pré e pós-treino, mas a questão é o contexto geral da tua alimentação. Você vai ter uma quantidade, um aporte nutrico necessário, né, para você consumir ao longo do seu dia. Então, assim, se você consumiu proteína ao longo do dia na quantidade necessária, não precisa se encher de proteína pós-treino, né? Mas se você colocar algo proteico pós-treino, é interessante também. Então, por exemplo, você treina que horas que você falou? 9h30. Você pode escolher também se você quer jantar antes do teu treino ou pós-treino. Você poderia fazer uma refeição mais completinha. O whey também é uma boa opção para você chegar e consumir tipo um lanche mais rápido, mais tranquilinho, pós-treino também. Então, por exemplo, chegou do treino, bate um whey com uma fruta, com leite, que daí já vai suprir as suas necessidades. Mas depende muito do quanto você já comeu ao longo do dia, né? Porque às vezes a pessoa já consumiu proteína no café da manhã, no almoço, na janta, uma quantidade elevada, aí chega do treino e come mais proteína porque é pós-treino. Então, vai do equilíbrio diário mesmo. Tá bom? De nada. Diga. O pessoal geralmente faz jejum intermitente. Aí tem alguns profissionais que falam que é bom, outros falam que é ruim. O jejum, ele é uma polêmica, né? Igual eu falo assim, eu gosto do jejum como uma estratégia. Mas como uma estratégia, ela tem momento para começar e terminar. E a questão do jejum também é que as pessoas deixam de comer, vamos supor, faz o jejum ali, termina de comer 6 horas da tarde, e no outro dia vai só almoçar. Aí, o que é mais interessante é o que ela consome nessa janela que ela está se alimentando. Porque, igual eu falo, não adianta a pessoa ficar um longo período sem se alimentar e no período que ela está se alimentando, ela consumir mais calorias, porque ela está, digamos que, com fome. Ou assim, vou aproveitar para comer bastante agora, porque eu vou, daqui 6 horas eu não vou comer mais. Então, às vezes, as pessoas pecam muito nisso. Fazem jejum e acabam não tendo resultado no emagrecimento, porque consomem mais calorias nessa janela de alimentação. Tá bom? Diga. Mitos e verdades sobre algumas alimentações que a gente acaba realizando durante o dia. Sim. Os mitos... Eu acredito que o maior mito assim, que a gente enfrenta, que eu até comentei aqui um pouquinho, é carboidrato, que carboidrato faz mal. Comer em tal horário, tipo, comer de noite faz mal. Então, assim, aquele negócio que eu sempre falei, é de acordo com a sua rotina. Uma pessoa que vai dormir meia-noite, 1h da manhã, não tem problema nenhum ela jantar 10 horas da noite, entendeu? Então, assim, não chega a um certo ponto que o teu metabolismo fala, não vou mais metabolizar isso porque já está em tal horário. Então, assim, não tem isso de, em tal horário eu não posso mais comer, que senão eu vou engordar. O que vai fazer você engordar é você consumir mais calorias do que você gasta, né? E isso vai trazer ali que você faça esse estoque de energia, que é a gordura. Então, que o carboidrato faz mal, ele não faz mal, a gente tem que saber escolher, mas a gente também pode consumir os carboidratos simples, né? Com menos frequência. Outro mito também muito grande
é você que tem que comer de 3 em 3 horas para emagrecer. É interessante você fracionar um pouco mais a alimentação? É. Por quê? Pela questão de saciedade, para evitar que você fique com muita fome e acabe fazendo escolhas erradas. Mas não que você tenha que necessariamente, vou parar tudo que eu estou fazendo para comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo, né? Então, isso também é um mito. Deixa eu ver outro que é bem comum também. Consumir líquidos durante a refeição faz mal. Então, assim, também não faz mal. A questão é que, muitas vezes, a gente acaba empurrando a comida com o líquido. Isso é algo que a gente tem que se atentar. Então, você coloca ali a comida na boca, dá 2 mastigadas, toma algum líquido. Então, você engole a comida. E é super importante você mastigar para ter essa melhor digestão. Então, aí, às vezes, a pessoa fica com aquela sensação de estufamento e ela acha que é porque o que ela consumiu de líquido fez mal. Tem mais algum mito, assim, que vocês lembrem agora, no momento? Eu tenho um mito ou verdade que não pode consumir de forma alguma carboidratos durante a noite. Isso é mito. Isso é total mito, porque, assim, igual eu falei, vai muito da rotina da pessoa, né? Então, a gente tem uma necessidade de carboidrato diária. Então, você tá ali no teu dia, o horário que você for consumir, tá tudo bem. Claro, tem a questão ali, por exemplo, em algumas doenças metabólicas, refluxo, né? Igual eu falo assim, às vezes a pessoa tem refluxo, algum problema nesse sentido, ela tem que evitar de comer e logo deitar, mas porque é uma particularidade dela, é uma doença mesmo, né? Mas para pessoas saudáveis, ela pode consumir o carboidrato à noite sem problema nenhum. Diga. Hoje no Instagram está muito em alta a questão do intestino inflamado. Uhum. Eu gosto muito de tomar leite, mas nutricionistas indicam tomar leite normalmente e nutricionistas falam que não, que inflama. Então, Sim. hoje a modinha está muito grande, vários alimentos inflamam. Uhum. É real isso? Qual que é a sua opinião? Eu falo que isso daí a gente costuma chamar de terrorismo alimentar. Você pegar um alimento em si e colocar ele como vilão. Ah, é inflamatório, é isso, aquilo. O leite não é inflamatório. A questão é que se a pessoa ela tiver uma particularidade dela, onde ela tem uma intolerância ou uma resistência, para essa pessoa vai ser inflamatório. Mas tem as formas ali de você manejar, né? Tanto o intestino, fazer uma modulação intestinal, para a pessoa não ter tantos malefícios com esse consumo. Tem pessoas que realmente não toleram, daí não tem que cortar mesmo o consumo. Mas para uma pessoa saudável, ele só traz benefícios. O consumo do leite só traz benefícios. Também tem a questão ali de, o leite tem que ser sem lactose? Só para quem tem intolerância à lactose. Para quem não tem intolerância à lactose, pode consumir. Também, se você cortar algo que você não tem intolerância, você pode criar uma resistência. Então, o teu organismo ele vai diminuir a produção de lactase se você não consome a lactose. Então, aí, às vezes, você vai num evento social, alguma coisa e consome algo com lactose, vai dar esse desconforto porque o teu organismo já não desacostumou, né? Ele baixou a produção de lactase. Então, isso é um ponto bem importante, até um alerta, assim, né, para a pessoa, se ela não tem, não cortar, porque o corpo dela ali é interessante que seja estimulado a continuar produzindo. A mesma coisa para o glúten. Se a pessoa não é celíaca, se ela não tem intolerância ao glúten, não tem o porquê ela cortar o consumo do glúten, né? Agora, quando a pessoa tem necessidade, daí se faz necessário eliminar esse consumo, tá bom? Tem algumas perguntas no nosso chat. Uhum. Eu vou ler aqui para você. Tá bom. A primeira pergunta é da Ana, e ela questiona aqui, né? O suco detox ajuda no emagrecimento? Então, igual eu falei, assim, o suco detox, ele é um suco muito nutritivo. Isso nós não podemos negar. É uma forma da pessoa, vamos supor, eu sempre falo, a pessoa não tem o hábito de consumir fruta, não tem o hábito de consumir verdura. Se ela consumir o suco, perfeito, é uma forma que ela gosta de inserir esses hábitos. Mas se ela gosta de comer verdura, se ela gosta de comer frutas, não tem necessidade de ser em forma de suco, né? E também a questão que eu falei ali da hidratação, o que é o principal responsável por eliminar as toxinas do teu organismo é o consumo de água, né? Então, assim, e os nossos órgãos, né? Os órgãos responsáveis também
Então, a gente tem que tomar água na quantidade necessária para fazer essa eliminação de toxinas, só que o suco detox é bem-vindo, sim, é um alimento interessante. Mas tem gente que foca muito no suco detox e esquece de consumir, né, os nutrientes de outras fontes alimentares. Perfeito. E a pergunta do Ricardo: a dieta low carb é recomendável apenas como estratégia de emagrecimento ou é possível fazer como um estilo de vida? É possível fazer como um estilo de vida, sim. Então, mas, né, volto para aquela questão da particularidade. Então, assim, a gente tem que analisar a necessidade dessa pessoa e o quanto que ela deve consumir de carboidrato para ser low carb. Porque às vezes a gente pensa que o low carb é zerar o carboidrato. E às vezes a gente faz uma dieta low carb que você vai ver a pessoa, ela come arroz, ela come pão, tá tudo inserido na alimentação dela, e mesmo assim é low carb, porque uma dieta low carb é considerado 1 grama de carboidrato por quilo, 1,5 grama. Então, assim, isso já pode, dependendo do peso da pessoa, ser uma quantidade razoável de carboidrato. Então, assim, pode ser um estilo de vida, sim, tem gente que gosta, mas tem que ter aquela quantidade necessária para não prejudicar o desempenho da pessoa, tanto cognitivo quanto físico, né? Então, assim, se a pessoa ela pratica atividade física, essa quantidade de carboidrato tem que ser o suficiente para dar energia para ela praticar, né? Para ela ter um estilo de vida saudável mesmo. Beleza. Pergunta da Rita, né? Existem alimentos que aceleram naturalmente o metabolismo? Existem sim, tem os alimentos que nós chamamos de alimentos termogênicos, né? Então, esses alimentos, eles vão facilitar ali o emagrecimento, porque eles causam, assim, como que eu posso dizer? Uma termogênese mesmo, né? Então, por exemplo, o café, a pimenta são exemplos mais comuns, que te dão mais energia também, são os alimentos energéticos, né? Então, por exemplo, se a pessoa pratica atividade física, usar esses alimentos como pré-treino, são bem benéficos também. A gente conhece através de fórmulas, né? Tipo comprimido, essas coisas, mas todas as fórmulas de termogênico, digamos assim, elas vão vir através dos... É o alimento ali, eles pegam aquilo e transformam em fórmula, né? Uhum. Então, a gente também pode pegar da forma alimentar. Canela é termogênico também? Canela também? É termogênica também. Também? Uhum. Legal. E a última pergunta que a gente tem aqui é da Analine. Qual a indicação sobre desverminante e os impactos de não utilização? Então, isso daí também é aquela questão que eu falei do particular, né? Então, assim, tem gente que está usando sem necessidade nenhuma. Então, a gente tem que cuidar, porque tudo fica aquele negócio da internet, né? A pessoa, é necessário, não é necessário. Então, assim, se para você for necessário, você faz. Se não, não tem necessidade de ficar tomando medicamento à toa, digamos assim, né? Uhum. Mas também eu sempre falo que o mais importante quando se trata disso é a nossa modulação intestinal. Então, a gente tem que ter um intestino que funcione bem, tanto para a absorção dos nutrientes, né? Então, assim, os 3 pilares do intestino saudável. O consumo de fibras é super importante, hidratação e as bactérias boas que nós chamamos de probióticos, né? Então, a gente tem que ter esses probióticos, que a gente, dependendo ali, se a pessoa leva um estilo de vida não saudável, consome muito industrializado, não toma água, não pratica atividade física, normalmente ela tem uma desbiose intestinal, então ela vai ter mais bactérias ruins do que boas. Você coloca as bactérias boas no intestino, por exemplo, o probiótico. A maneira mais comum de ingerir é através dos iogurtes, né, que já tem, ou às vezes em comprimido mesmo. Aí, só que você tem que dar um jeito dela sobreviver no seu intestino. Então, você tem que deixar um meio favorável, que é através das fibras, que são os alimentos dessas bactérias, para elas se alimentarem e se proliferarem. Aí também entra a hidratação, né? Porque se você consumir fibra e você não tomar água na quantidade adequada, você vai constipar. Então, é muito importante. Aí, às vezes, o que eu vejo atualmente, que o povo está falando muito, desverminar, mas o intestino está com uma desbiose intestinal imensa. Então, o problema não é isso. O problema é outra modulação que deve ser feita, que também acaba sendo uma forma mais saudável e mais necessária, digamos assim. Todo mundo, né? Eu falo, o ideal seria que todos, exceto quem tem doenças, né? Patologias relacionadas ao intestino,
Mas uma pessoa saudável, ela tem que ter o intestino funcionando bem. Isso é um parâmetro de saúde também. Eu falo assim, é muito importante que a gente tem que analisar as nossas fezes. Isso é importante. É um assunto que quase ninguém fala, mas diz muito sobre o nosso organismo, as nossas fezes. Então, a gente tem que estar sempre atento a esses sinais. Uhum. Beleza. E uma pergunta que fizeram aqui sobre a creatina, né? Uhum. Então, a creatina realmente reequilibra o pH dos músculos pós-treino ou isso é um mito? A creatina, ela tem vários benefícios, né? Então, assim, ela é um dos suplementos mais estudados atualmente, principalmente na área cerebral, né? Que a gente está vendo o impacto dela, assim, na questão cognitiva, mas ela vai te ajudar na resistência, na força. Então, é interessante que você consuma todos os dias, para evitar também a perca de massa muscular nos idosos, por exemplo, né, a sarcopenia. Então, a creatina a gente associa muito assim eu treino, tenho que tomar creatina. Mas ele é importante para outros grupos também, né, principalmente para as pessoas que não treinam. Então, a creatina, ela vai auxiliar na explosão, digamos assim, na força, e ela faz uma hidratação intramuscular. Então, assim, ela vai puxar a água para o seu músculo, por isso que ele fica mais resistente. Aí ele vai só que a creatina ela vai te deixar mais pesada também, porque ela faz essa retenção, né, hídrica. E aí é onde muitas pessoas se perdem com a questão da balança também. Começa a tomar creatina, vê que o peso aumentou, acha que está engordando. E não, porque é uma retenção intramuscular. Só que é importante também, quando você consome creatina, tomar água na quantidade adequada, porque, igual eu falei, ela puxa essa água circulante, né? Então, se você. Aí entrava aquela questão, aquele mito também, que creatina dá pedra no rim. Ela não dá pedra no rim. A questão é que você não toma água adequadamente. Aí, o pouco de água que você toma, a creatina puxa, e daí isso vai trazer consequências para os seus órgãos. E o rim é um dos mais afetados em relação à desidratação, né? Então, a questão é mais essa, mas a creatina eu sou super fã do uso dela. Moderado também, né? Porque tem a quantidade ali adequada por pessoa. E o ideal é você consumir todos os dias para que a gente faz o estoque dela. Então, independente se for treinar, independente do horário, ali uma dose padrão, digamos assim, é umas 5 gramas por dia, né? Não tem a necessidade de extrapolar nesse uso também. Não é quanto mais eu tomar, mais resultado eu vou ter. Não, tem que tomar ali na quantidade recomendada e adequada. Perfeito. Você comentou sobre 1,5 gramas por quilo. O que significa isso? Isso daí seria do carboidrato, né? Tá. O que é considerado uma dieta low carb. Que daí ali na questão da pergunta do estilo de vida, igual eu falei assim, pode sim ser um estilo de vida, só que não é de acordo com as necessidades individuais da pessoa, né? Porque às vezes se ela manter a longo prazo menos do que ela necessita, daí vai ter consequências na saúde. Tá bom? Tem mais uma pergunta. Dependendo do metabolismo da pessoa, ela pode dizer que é certo, é um mito ou é uma verdade? A pessoa que acaba comendo aquele docinho, né, depois do almoço, ela pode comer despreocupada ou ela pode comer com a culpa pesada? Como é que funciona? Gente, o docinho ela pode comer sim despreocupada. Igual eu falo assim, tudo vai depender do contexto, né? Então você tem uma necessidade diária de calorias. Então vamos supor, até no processo de emagrecimento mesmo, a gente consegue encaixar um docinho. Porque eu vou ver ali, por exemplo, na dieta individualizada, eu vou avaliar o paciente, vou ver quanto de caloria ele gasta, né? Tanto com a taxa metabólica basal, que é uma energia que a gente gasta sem fazer absolutamente nada. Eu brinco assim que a gente gasta existindo, né? Porque para o nosso organismo tem essa energia ali para os nossos órgãos funcionar, para o nosso coração bater, para a gente respirar, né? Enfim, essa é a taxa metabólica basal. Aí tem o gasto energético total, que é o que a gente já gasta por existir, e mais a energia que a gente gasta através de uma atividade física. Para você emagrecer, você tem que consumir menos calorias do que esse valor. Mas, assim, a gente consegue encaixar um docinho tranquilamente nessas calorias. Às vezes vai abrir mão de um alimento ou outro ali, mas encaixado não vai trazer malefício nenhum. E é importante, aquela questão ali que eu mostrei nos slides também, que tinha a adesão, né? E a consistência. Então, assim,
o docinho, ele vai fazer com que você tenha adesão e seja consistente naquilo. Porque vamos supor que a pessoa ali, e também a mudança brusca de rotina, né? Tem gente que come doce desde que se conhece por gente. Aí, de repente, do nada, ela não vai mais comer o docinho. Aí vocês acham que ela vai conseguir manter isso por quanto tempo? No máximo uns 3, 4 dias, se for uma semana, ela foi muito guerreira. Aí depois ela vai fazer o quê? Ela vai voltar morrendo de saudade daquele doce, aí vai vir a frustração, aí ela vai abusar no doce e ela já vai aceitar que aquilo não é para ela. Ela vai pensar assim, não, eu não sirvo para não comer doce, aí gera tantos problemas que vai acumulando. Então eu falo assim, eu prefiro uma pessoa que coma doce todos os dias e tenha resultado e vá vendo, né, e vai evoluindo, do que a pessoa que ali cortou de repente e depois vem com essa sensação falsa de frustração, mas é falsa porque foi um erro no manejo, o problema não está na pessoa, né? É normal, isso é normal. Nós somos acostumados com o hábito, a gente tem que migrar aos poucos para mudar esse hábito, não de repente, que senão não vai manter a longo prazo. E emagrecimento, o emagrecimento efetivo é a longo prazo. Você conquistar o emagrecimento e manter o emagrecimento. Essa é a questão, é a principal questão. Eu acho que é isso, gente. Mais alguém tem dúvidas? Não? Assim, se caso tiverem, igual eu comentei, podem me mandar mensagem lá no Instagram, porque às vezes a pessoa vai surgir alguma situação, né, que vai surgir a dúvida ali e vocês podem mandar. Para eliminar as toxinas do álcool, tipo, sábado lá, tomei uma cerveja no domingo. Tá daquele jeito. Sim, Qual que é a alimentação, fora a água, assim, que eu possa tomar para que corte esses efeitos do álcool e também se corta o efeito da creatina, se eu tomar no sábado lá? Então, assim, a questão do álcool é que o álcool ele é muito tóxico para o nosso organismo, né? Então, quando você ingere essa substância, a primeira coisa que o teu organismo vai querer fazer é eliminar. Então, as outras coisas vão ficar, tipo, digamos assim, a segundo plano. Então, assim, por isso que ele é extremamente catabólico. O teu organismo não vai pensar em manter a tua musculatura naquele momento. Ele vai querer, a prioridade dele vai ser eliminar essa toxina, né? Mas eu sempre falo assim, o álcool ele desidrata muito. Então, a primeira coisa que você vai fazer, consumir o álcool, é tomar água. Então, você tem que fazer essa hidratação novamente. Mas você não tem que fazer assim compensação nenhuma. No dia seguinte, você volta para sua rotina alimentar saudável, né? Que eu digo assim, então, onde que a gente tem os detox, digamos assim? É vitaminas e minerais. Então, aonde você acha isso com maior quantidade? Frutas, verduras, legumes. Então, volta ali para a alimentação habitual, que está tudo certo. E vai tentando evitar o consumo e também aquela questão ali de ir consumindo aos poucos também, né? Igual eu falo assim, não adianta você ser acostumado a tomar, tipo, uma cervejinha todo final de semana e, de repente, ficar ali, cortar totalmente, porque quando você voltar, a tendência de você voltar consumindo mais ainda é muito grande. Então, vai aos poucos, e eu falo assim, não existe compensação. É voltar como diz assim, volta pro plano e tá tudo certo, tá bom? De nada. Então, acho que é isso. Ana, muito obrigada por ter vindo até aqui a nossa empresa, pelo teu momento, pelo teu tempo. Muito obrigada. Obrigada a todos. A oportunidade. Obrigada a todos que estão aqui, a todos que participaram aí no Teams com a gente. Se tiverem dúvidas, então não hesitem em procurar a Ana e perguntar, tá bom, gente? Isso mesmo, fico à disposição de vocês. Valeu. Muito obrigada, gente. Atenas Serviços, sempre ao seu lado.